Mulher, você já se perguntou o que significa ser uma mulher sábia de verdade? Aquela mulher que confia na sua intuição, que sabe quem é e o que quer e como viver de forma plena. No episódio de hoje, eu vou te contar como você pode resgatar essa sabedoria que já tá aí dentro de você. Ela já tá aí, mas que talvez você tenha esquecido. E para isso, a gente vai conversar sobre o conto da La Loba, uma história cheia de mistérios e poder que pode transformar a forma como você vê a vida e vive. Fala, loba maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mente e Corpo Leve. Eu sou a Maju Rezende, nutricionista especialista em emagrecimento feminino e futura psicóloga, e hoje eu vou decifrar o conto da La Loba, que é o principal conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E eu vou te explicar, tá? O que significa tudo isso? Vou trazer reflexões práticas sobre como esse conto é muito importante e te mostrar como essa história pode te ajudar a se tornar, né, uma mulher ainda mais sábia, tá bom? Porque quando a gente fala sobre sabedoria, a gente fala sobre La Loba e já vai fazer muito sentido pra você. Bora lá, vamos começar. E pra contextualizar sobre esse conto, sobre esse episódio, eu quero te relembrar um pouquinho sobre o episódio 3, que eu falei sobre a introdução do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu falei da importância de todos os pilares que esse livro traz e o impacto que ele teve na minha vida. É impressionante, eu sou apaixonada por esse livro. Então, assim, se você quer, eu super te recomendo ler esse livro. Eu acho que toda mulher tem que ler esse livro, sabe? Não gosto de colocar como obrigação nada, mais sério. É muito maravilhoso. Muda mesmo. E tem o livro na descrição. E tem também o audiobook, que ajuda muito, por ser uma leitura um pouquinho mais, sabe, complexa, assim. Então, eu gostei bastante de ler ouvindo o audiobook. Uma coisa que eu quero relembrar aqui é sobre o arquétipo da mulher selvagem. Isso não significa, sabe, morar na floresta, abandonar tudo e ser literalmente selvagem. Não, não é isso, tá? Apesar, eu gosto de brincar, né? Porque eu gostaria muito de morar bem assim num sítio na praia, sabe? É meu sonho. Mas não é possível agora, então. Mas não é isso também que o livro propõe, tá? Ele propõe uma liberdade, uma autenticidade na vida cotidiana. Que a gente pode sim ter essa questão das nossas raízes, mesmo na vida cotidiana, mesmo na vida moderna, tá? É isso que ela quer trazer, é isso que ela traz no livro, tá? E aí eu vou te contar aqui a história da La Loba, que é a figura principal do livro. E ela é uma velha, tá? Que ela vive em um lugar oculto, sabe? Sombrio. E ela é conhecida por recolher ossos de animais. Mas a especialidade dela são os lobos. E aí ela vai colhendo cada ossinho perdido aí no mundo desses esqueletos de lobos, né? E aí ela constrói, ela vai montando o esqueleto até que ele fica completo. E aí, a partir do momento que ele tá completo, ela acende uma fogueira e ela começa a cantar, ela faz um ritual ali, né? E aí ela começa a cantar até que o lobo começa a se formar e ganhar vida. Até que um dado momento que ela tá cantando ali naquele ritual, ele se completa ali e ele sai correndo livremente. E nessa corrida, no final dessa corrida na floresta, ele se torna uma mulher. E é muito lindo isso. É muito lindo, é muito abstrato e, sabe, uma coisa assim, totalmente uma história, né? Uma coisa abstrata. Mas faz muito sentido e eu já vou te explicar por quê. Então, lá no livro tem um trechinho que diz assim: por isso dizem que, se você estiver perambulando pelo deserto por volta do pôr do sol e quem sabe esteja um pouco perdida, cansada, sem dúvidas, você tem sorte. Porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo da alma. Gente, isso me arrepia. Tô toda arrepiada porque é exatamente isso que aconteceu comigo. Porque La Loba, ela tá buscando as mulheres ali dentro da nossa própria mente, porque ela tá dentro de nós. Então ela tá buscando pra gente resgatar essa sabedoria. Ela resgata nós mesmas, sabe? De nós mesmas, é uma coisa maluca. Então ela tá fazendo esse resgate o tempo todo. E se você tá perdida, se você tá se sentindo, sabe, triste, solitária, sem futuro, sabe? Nossa, não sei o que vai ser do meu
futuro, meu Deus. Pode ser que a La Loba, ela te ensine algo muito profundo nesse momento. Ela pode resgatar algo muito forte dentro de você. E foi isso que aconteceu comigo, porque eu tive uma fase muito difícil mesmo, assim, muita tristeza. Aconteceu fatos na minha vida que potencializaram tudo isso. Eu já não estava bem, e aí aconteceu um fato muito marcante, assim, que me deixou muito mal, que foi a perda do meu irmão. Nossa, eu tava perdida. E foi nesse momento que eu entrei em contato com essa leitura. E realmente eu comecei a aprender coisas da alma, coisas profundas sobre mim mesma e sobre a vida. É muito lindo. E aí eu vou te explicar, porque esse conto aqui ficou assim, nossa, então ela pega osso e aí ela canta, aí vira o lobo, vira um lobo, aí o lobo vira uma mulher. O que isso tem a ver com o que você tá falando, né? Fica meio perdido, mas calma lá, porque isso são tudo símbolos que têm explicação. Vamos começar. O que a La Loba representa? Ela representa a essência feminina, com uma força interior que guia no resgate de si mesma. É isso que eu acabei de falar. Ela nos resgata de todas essas coisas que a gente vem, sabe, construindo durante a vida, que vai perdendo a nossa essência. Então o papel da La Loba é nos reconectar com os nossos instintos, com o nosso autoconhecimento, com a nossa coragem, com a nossa força instintiva. E aí, justamente, os ossos representam estruturas fundamentais. A estrutura óssea de cada animal, e nossa, a gente não existe. Então, o que isso representa na nossa mente, para nossa mentalidade? Representa nossas crenças, nossos valores, nossa espiritualidade, nosso instinto. E claro, como a gente tá falando aqui, nossa sabedoria. E o dia a dia, como eu falei também no episódio anterior, ele faz com que a gente perca um pouco essas partes de nós, né? Como que a gente vai perdendo, porque é tanta coisa pra gente fazer, a gente entra num piloto automático e a gente não se reconecta mais com isso, a gente não se conecta mais com essas estruturas. E a La Loba, ela te chama ali no ouvido, ali, ó, ela dá um chamado ali, que nos ajuda a reunir todas essas partes e reconstruir nossa essência. É mais ou menos isso que ela representa. E aí eu quero trazer uma coisa aqui que é muito importante, que não necessariamente tá no livro, mas tá, né? Não tá explícito, mas tá no livro. O quanto a gente tá em desequilíbrio, o mundo tá em desequilíbrio em relação entre energia feminina e energia masculina. E aqui eu não quero que você entenda homem e mulher, porque todos nós temos energia feminina e energia masculina. Tem uma filosofia que chama taoísmo, que eu amo essa filosofia, e ela tem aquele símbolo yin yang, e é aquele símbolo. Todas nós, e todos nós, os homens também, todos nós, a gente tem as duas energias, a gente tem yin yang, a gente tem aquela bola dentro. Pensando assim, tá, gente? Isso numa coisa muito subjetiva, muito profunda e uma coisa abstrata novamente. Gente, junguiana, a linha junguiana é abstrata, então já se desprenda das coisas muito concretas e sólidas e vem pra subjetividade comigo pra gente conseguir compreender isso, mas é isso. A gente tem as duas energias, os dois opostos. Todos nós temos os dois opostos dentro de nós. É basicamente isso. E aí, quando a gente fala de energia feminina e masculina, o feminino, ele tá muito ligado ao ser. Você simplesmente é. Olha que coisa perfeita, maravilhosa. E não apenas ao fazer, que é a energia masculina. O fazer, o executar é masculino. E todas... A gente não executa pra caramba? Então, a gente tem energia masculina também. Só que a gente também tem a feminina. E o que acontece com o mundo? O mundo tá muito masculino. Muito. É só fazer produtividade, executar, ganhar dinheiro e ganhar o mundo e sucesso. E só isso, só essa conquista. Não tem o ser, o olhar pra dentro, o questionar, o se entender, o acolher, o cuidar. Isso tá ficando pra trás. A gente vê o que acontece com a natureza. A natureza tá acabando. Por quê? Porque o mundo tá extremamente masculino. Quer conquistar, quer desmatar, quer acabar e bora construir mais coisa. Entendeu? E é isso. Eu quero reforçar aqui que todos nós temos os dois. Só que o mundo, de uma maneira geral, tá mais masculino. E isso tá desequilibrando. Por isso que tá tudo bagunçado. Entendeu? Segundo a filosofia taoísta e esse livro, e também a Jornada da Heroína, o mundo tá muito assim desequilibrado. Esse livro, Jornada da Heroína, que eu citei aqui, é muito maravilhoso também. Ele fala muito sobre isso, sobre essa desconexão e o quanto essa desconexão do feminino, o quanto todo mundo tá desconectado do feminino, ninguém mais
todo mundo quer fazer, tipo, provar. A gente não vê o nosso próprio valor em simplesmente ser. A gente quer fazer, só fazer. E, gente, não tô falando aqui que a gente tem que virar madame e ficar só sendo aqui, ó. Não é isso, mas é justamente de olhar pra dentro, de ter um momento introspectivo, um momento pra dentro, um momento só seu. Conseguir ver valor no ser e não só no fazer. É complexo, mas faz sentido? Eu acho que pra mim faz muito sentido. Enfim, comenta aqui pra mim se tá fazendo sentido isso que eu tô falando. Além de fazer mal pras mulheres, essa desconexão faz mal pra sociedade como um todo, como eu falei, pra natureza, guerras, pra muitas coisas. Tipo, guerras acontecem porque falta energia feminina. Entendeu? Muitas coisas que se pega mais violência, agressão, essas coisas assim, é porque falta o cuidado, porque falta o acolhimento, o feminino. Então, o resgate do feminino é essencial para equilibrar tudo isso que eu tô falando e também para nós mulheres mesmo, falando agora de nós mulheres, pra gente se expressar de forma autêntica, pra gente resgatar a nossa essência. Se a gente ficar só na execução máxima, a gente não consegue resgatar o feminino, resgatar essa essência que é sábia, que tem coragem. Também, porque não é um feminino frágil só. Não, tem coragem, força. Você já deve ter ouvido eu falando aqui sobre o que é ser uma loba. Ter força, ser corajosa, acolher sim, viver de forma leve, mas ter também o foco. Porque é justamente esse equilíbrio entre as duas energias. E aí, uma coisa que é muito forte é que esses ossos que a gente precisa resgatar são as características essenciais que a gente deixou pra trás. E talvez tenha estruturas novas em você que você não quer, que você não quer mais, que não faz mais sentido. E aí tem uma frase no livro que ela fala assim: permitir à morte aquilo que deve morrer e à vida aquilo que deve viver. Então é muito importante a gente saber quais são os valores, crenças, características, hábitos, tudo que a gente quer que viva e tudo que a gente não quer mais. E ter sabedoria suficiente pra deixar esse ciclo acontecer, deixar morrer o que precisa morrer, as coisas que não fazem mais sentido, e deixar viver o que a gente quer que viva. A mulher, ela fazendo tudo isso, ela consegue resgatar a essência, a estrutura interior dela e se reconectar com essa mulher, com essa sabedoria, e se torna uma mulher sábia. Então, quando você acessa a sua intuição, você entende os seus valores e você se reconecta com a sua espiritualidade, com seus instintos principalmente. E você passa a tomar decisões mais alinhadas com o que você realmente é, com o que você realmente quer pra sua vida. E essa sabedoria não é algo mágico, sabe? Inalcançável. Nossa, a Maju tá brisando, viajando na maionese. Não é isso. É fruto de um profundo autoconhecimento e de ouvir aquela voz interna, sabe aquela intuição, aquela coisinha tipo, olha, faz isso. Por que você não empreende desse jeito? Por que você não busca uma coisa aqui? Sabe uma vozinha, assim? Só que a gente fala, não. Aí o Barba Azul, que eu vou falar em algum episódio aqui, o Barba Azul vem falar, não, ignora. Ou o próprio Barba Azul do mundo externo, né? Do mundo mesmo. Fala, não, ignora, faz isso não. Que isso, mulher? Ou até uma coisa assim, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E a gente fala, não, tá de boa. Entendeu? Mas também a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes é o próprio Barba Azul falando pra gente tomar cuidado. Então, é difícil, mas quando você começa a buscar isso começa a alinhar de uma maneira perfeita, assim. E você consegue discernir o que é cada um. É muito legal. E aí, mulheres sábias conseguem enxergar além do óbvio. Porque elas olham pra dentro. Lembra do ser que eu tô falando aqui? Elas confiam no que elas sentem. Elas sabem agir com coragem. Coragem parece masculino, né? Mas não, é feminino também. Compaixão, assertividade. Saber colocar no mundo as coisas que você quer colocar sem magoar ninguém. E ser sábia é ter consciência do que precisa viver e do que precisa morrer dentro de si, é o que eu falei aqui, né? É saber que nem tudo que trouxe a gente até aqui precisa continuar. Talvez tem coisas que a gente só continua porque virou hábito. Mas talvez seria muito melhor abandonar esse peso. Tem uma meditação que eu gosto muito. Eu ouvi só no Spotify, não sei se tem no YouTube. Vou deixar aqui na descrição também. Mas tem uma meditação que é de leveza. É muito legal essa meditação, porque fala mais ou menos assim, já vou dar um spoiler da meditação, mas faça, é muito bom. Mas às vezes a gente tá carregando uma mochila pesada, que ela faz um caminho que você tá com uma mochila pesada, e aí você vai tirando coisas.
Às vezes tem coisa pra tirar aí na sua mochila e ela pode ficar mais leve, e o caminho mais leve, e tudo melhor, mais fluido, sabe? E aí, por que tudo isso é tão importante? Por que eu tô fazendo esse episódio, né? Porque essa sabedoria te torna livre. Quando você vive a partir das suas verdades internas, dos seus valores, sabe, das coisas mais profundas, você não precisa se moldar às expectativas externas. Você se posiciona com confiança e você se livra desses pesos desnecessários. Que eu tô falando da meditação aqui, ó, como tudo faz sentido. Você se livra e você aprende a viver de uma forma autêntica e plena, sendo você. Você não precisa ficar cabendo em caixinha. É só você ser você. E aí, beleza, né? Tô falando sobre tudo isso e no episódio 3 eu já falei sobre como você pode resgatar essa essência, que é através da psicoterapia, das artes, da música, da dança, da escrita terapêutica. Eu falei lá bastante sobre isso. Isso é muito legal. Porque você começa a promover o autoconhecimento através de tudo isso que eu tô falando aqui. E você começa a restaurar essas estruturas perdidas, esses valores, essas coisas profundas. Sabe, lembra da sua infância? Como que você era? Que característica que você tinha? Que de repente você almeja hoje, você fala, nossa, mas eu já tive isso na minha vida e agora eu não tenho mais. Então tá aí escondido em algum lugar, é só você resgatar. E agora eu vou te trazer algumas perguntas pra você refletir nesse final desse episódio aqui. Faz um caderninho, pensa aí. Pensa de verdade, qual foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente livre? Qual foi a última vez? Coloca aí. Quando que foi? Quando foi a última vez que você seguiu o seu instinto? Que você falou, nossa, eu quero fazer tal coisa. Ou não quero fazer tal coisa, eu quero sair desse lugar, dessa situação. Você ouviu um instinto ali, você fez e falou, nossa, parece que foi uma vozinha mesmo, sabe? Nossa, tem muitas situações assim, né? Muito doido. Quais características suas você gostaria de resgatar? Você sabe que você já foi assim, só que você tá meio apagadinho aí dentro de você. E quais das características que você tem hoje, você não quer mais? Você quer deixar pra trás. Tipo, eu não quero mais ser rígida, ríspida. Eu, por exemplo, né? Eu tive um momento que eu tava muito rígida, muito, sabe? Nossa, tudo com perfeccionismo alto. E eu não quero mais. Eu quero deixar essas características pra trás. Eu tô trabalhando nisso. Pensa sobre isso. O que você quer deixar pra trás? Que característica sua? De repente, tem uma questão também, que eu falei num episódio da síndrome da boazinha. De repente, você quer deixar essa síndrome da boazinha pra trás. Você quer ter mais assertividade, você quer fazer mais o que você pensa. Então, pensa aí. Cada uma vai ter uma resposta diferente. Então, pra finalizar aqui, né, eu quero te falar o quanto essa metáfora da La Loba é poderosa pro resgate da essência feminina. Parece uma viagem, né? Tipo, quem que você tá falando? A mulher pega lá os ossos, não sei o que. Parece uma viagem, mas quando você olha pra essa história com profundidade, eu falo isso porque eu gosto muito, eu falo isso bastante em vários episódios, que eu tô estudando psicologia e provavelmente eu vou atuar nas abordagens da prática baseadas em evidências, são as abordagens mais atuais. Só que, pra mim, e assim, tem um conflito entre essas duas abordagens, mas pra mim, tudo isso esse livro faz muito sentido. Esse livro é perfeito, sabe? Eu acho que se pudesse, assim, usar esse livro também nas abordagens novas, né, seria legal, mas não é uma coisa que pode. Agora não é bem-vindo. Vamos ver como que vai ser a psicologia daqui a alguns anos, né? Mas eu acho esse livro faz muito sentido. Ah, não sei o que, é mais antigo, não sei o que. Pra mim faz muito sentido. Então eu trago isso porque é o que eu sou, né? Eu gosto bastante. Mas é justamente porque esse livro me tocou muito, me fez mudar em diversos aspectos, me fez resgatar diversas características minhas que eu tinha perdido e que me ajudaram demais a ter forças pra lidar com os desafios da vida, sabe? Então, é isso. É essa jornada de se reconectar com quem somos. E essa jornada, ela exige coragem. Ela exige que você guarde um tempo pra você, que você reserve um tempo pra você, que você olhe pra dentro. E nem sempre é gostosinho olhar pra dentro. É uma coisa que exige tempo, exige paciência, mas é profundamente transformador. É maravilhoso quando você fala, nossa, eu acho que eu resgatei muito da minha essência. Eu acho que eu montei meu esqueleto e já tá tomando forma aqui, e de repente ele vai sair correndo e vai se transformar numa mulher empoderada, forte, corajosa. É isso. Esse conto é sobre isso e eu acho ele maravilhoso, me toca demais. Toda vez eu fico emocionada, assim, de falar dele, principalmente aquela frase de que se você estiver perambulando, perdida, cansada, de repente você pode ter sorte, porque a La Loba pode simpatizar com você e ela pode te ensinar algo da alma. É muito isso. É muito, assim.
Eu acho maravilhoso esse conto. Então, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se esse conteúdo te ajudou, não se esqueça de deixar um like aqui pra mim, porque isso ajuda a plataforma a entregar esse conteúdo para mais mulheres que, assim como você, querem ter uma mente e um corpo mais leve. Se inscreva no meu canal e ative as notificações para sempre receber as melhores orientações sobre como ter uma vida mais leve e saudável. Até o próximo episódio. Beijos e tchau, tchau!